Boa tarde, Omar. Tudo bom? Muito obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Tenho acompanhado aí a programação dos podcasts. Está indo muito bem e está cumprindo seu objetivo, né? Da gente conhecer a galera aí, conhecer os músicos que estão atuando na região. Parabéns aí. Rapaz, foi na família mesmo, né? Porque minha mãe, ela é violonista. Ela foi professora do Palácio das Artes, do Cefar, durante 30 anos, né? Violão erudito. E como nós éramos 3 irmãos e meu pai trabalhava fora, a oportunidade que minha mãe tinha para estudar ali, né, e cuidar dos filhos, era na hora da gente dormir. Então ela estudava violão, né, os estudos Léo Brauer, Vila Lobos ali, fazendo a gente dormir e estudando, né? E lá em casa, então, esse ambiente musical favoreceu muito, né, minha ligação com a música. Além disso, né, minha mãe era de ouvir muito, né, ela escutava na época, né, muito Caetano Veloso, Chico Buarque, né. Então, como eu era muito pequenininho, né, eu tinha 4 anos, né, e minha mãe percebeu uma certa facilidade minha em relação à música, né. Eu já começava a cantarolar as melodias dos estudos de violão, né? Começava a cantarolar as melodias do Vila Lobos ali. E ela me deu uma flautinha doce, que era um instrumento que eu, com 4 anos, né, conseguiria tirar um som, né? E aí, assim, ela não me colocou em aula e eu fui explorando a flauta e comecei a tirar trechos de melodia que ela tocava, né? E aí ela ficou louca, né? E eu tive a sorte também, né, de mais para frente, ali com 7 anos, entrar em uma escola, Sagrado Coração de Jesus, em Belo Horizonte, onde a flauta doce era uma matéria curricular, né? Se você fosse reprovado em flauta doce, você repetia o ano. Então, a primeira vez que eu toquei, assim, porque a gente tocava muito na escola, e eu tocava muito com minha mãe, né, em encontros de família, né, violão e flauta doce, né, a gente tinha um repertóriozinho legal. E teve a minha avó, ela sempre foi muito católica, né, ligada a uma igreja lá do bairro Anchieta, lá em Belo Horizonte. E aí, uma vez a gente foi chamado para tocar numa missa, né. A gente tocou violão e flauta doce, e uma senhora gostou muito da gente tocando e chamou a gente para tocar em uma festa da filha dele. Foi o meu primeiro cachê. Eu tinha o quê? Uns 8, 9 anos de idade. Aí a mamãe recebeu o cachê em dinheiro, eu recebi uma caixa de bombom suíço ali. Fui seguindo, cara, porque a mãe dando força, né? E aí, com o tempo, minha mãe, né, fez um concurso para professora de violão do Cefar, né, do Palácio das Artes. E aí, ela entrando no Cefar, eu fui desenvolvendo bem na flauta doce. E ela me levou um dia, eu tinha uns 12 anos de idade, ela me levou um dia no Palácio das Artes, falando assim, ó, agora você vai assistir aula de todos os instrumentos de sopro que tem aqui. E você vai escolher um para você migrar da flauta doce para esse instrumento, né? Então, aí eu assisti aula de flauta transversal, trompete, trombone, só que não tinha saxofone na época. E aí eu me encantei pelo oboé. E aí eu fui fazer aula de oboé. Então eu fui oboísta dos 12 aos 16 anos. Toquei na Orquestra Jovem, no Palácio das Artes. Então o oboé entrou aí, né? Depois da flauta. Foi a ponte depois para seguir no sax. Então, o saxofone foi a minha história com o saxofone foi muito interessante, porque foi uma performance que fez eu migrar para o saxofone. Eu já tinha uma relação com a música popular muito, muito forte. E o oboé é um instrumento que, né, ele tanto assim em relação à projeção de som, né, quanto a questão de estar inserido nesse meio da música popular, era um pouco difícil, né, assim, fazer essa liga, né. E aí, as referências que eu tinha de saxofone na época, né, assim, final dos anos 70, anos 80 ali,
era um sax assim que não me agradava muito, assim, um sax que estava na mídia de massa, né? Um sax mais pop, né? Um som assim que não me agradava. E aí, um dia, o professor Dilson Florencio, né, que tinha acabado de chegar da França, né, foi fazer um concerto com a Orquestra Sinfônica, saxofone soprano e orquestra. Ele tocou a Fantasia de Villa-Lobos, para saxofone soprano e orquestra de cordas. E eu fiquei maravilhado com o som do instrumento. Falei, pô, isso é um oboé com um brilho lindo, né? Um som maravilhoso. Aí eu falei, nossa, eu quero tocar esse instrumento, né? E aí, né, a escola de música da FMG era do outro lado da Afonso Pena. Isso eu já tinha o quê? Uns 17 anos por aí. Aí eu simplesmente atravessei a rua, né, para o conservatório, que ficava lá do outro lado, fui lá conversar com o Dilson e perguntei para ele se eu podia fazer o curso de formação ali, que eu já tocava boé há muito tempo. Aí ele falou assim, você tem instrumento? Não. A primeira coisa você tem um instrumento, né, para você estudar. Aí a família fez uma vaquinha, o oboé era emprestado lá do Palácio das Artes, né, porque um instrumento muito caro, a gente não tinha condições, né, de comprar. Aí a família fez uma vaquinha, eu comprei um virilzão, e fui para lá começar a ter aula no curso de formação, né, lá no conservatório. Aí, o que aconteceu? A partir disso, eu comecei a conhecer outros saxofonistas, né, que passavam por lá ou que estudavam lá, né, porque o Dilson ele trouxe para cá o curso de saxofone do Conservatório de Paris, né? Então é o saxofone para música de concerto. Mas muitos músicos populares, né, da cena instrumental de Belo Horizonte, né, pela carência de professores e de métodos, a gente não tinha, né, métodos de saxofone ali disponíveis, ou de improvisação, de jazz, ou de música instrumental brasileira, né? Então a gente começou essa troca ali, né, no conservatório, conhecer o pessoal e tal, e né, chegou a hora de fazer o vestibular, né, eu queria fazer música, mas naquela época rolava um preconceito muito grande com o músico, né, e aí, né, a família fez pressão, a família do lado do meu pai, né, minha mãe era, né, deu uma força. Mas aí eu fui fazer publicidade e propaganda, mas já estava tocando na noite, já estava recebendo convites de tocar nos bares em Belo Horizonte. E aí fiz a faculdade de publicidade, já trabalhando, né, já ganhando dinheiro ali. Chegou uma hora da faculdade ali que eu falei assim, ou eu me dedico à música, porque né, a música né, ela precisa de muita dedicação, ou eu vou ficar nesse meio termo aí. Né? Aí eu larguei a faculdade de publicidade, e fiz o vestibular para faculdade de música e beleza, segui. A partir do momento que eu comecei a encarar a música em tempo integral, né, eu comecei a ter meus primeiros alunos particulares, né, comecei a dar aula para adolescentes, né, em projetos sociais, e aí né, a carreira docente foi em paralelo com a de performance. Já vão fazer 10 anos já, 10 anos. Essa é uma pergunta muito legal, muito boa e muito pertinente, né? Então, antes de vir para cá, eu dei aula 8 anos numa faculdade chamada Isabela Hendricks, que é uma faculdade particular, né, em Belo Horizonte. E depois eu dei 3 anos de aula na UENG, na Universidade do Estado de Minas Gerais, no curso de licenciatura e bacharelado em música, né? Eu me formei no saxofone de concerto, mas o mercado de trabalho a gente sabe que o saxofone de concerto não tem né, espaço, principalmente aqui no Brasil, né? E eu né, tive que correr por fora, né, em relação à vivência da música instrumental brasileira, da música instrumental norte-americana, o jazz, as práticas de criação, improvisação, né? Eu não tinha isso na universidade, né? Hoje em dia já está bem mais aberto, né? Você vê que a UFMG tem um curso de música popular agora, e eu vejo os professores muito mais abertos para isso do que na época que eu estudei. Então, como eu sempre trabalhei com música popular, né, mesmo
fazendo um curso de saxofone de concerto, eu sempre busquei fazer essa ponte, assim. Então, eu sempre falo com meus alunos, né? Não existe saxofone erudito e popular, existe saxofone, né? Existe a Escola de Paris, que dá essa base técnica de sonoridade, afinação, e isso vai dar uma base para você trilhar o caminho que você quiser. Então, sempre nas minhas aulas, né, eu procuro fazer essa ponte, né, essa base, né, que a escola francesa nos dá, para a gente poder trilhar outros caminhos, né? Então, hoje em dia eu trabalho muito mais com música popular dentro da universidade do que a música de concerto, porque a realidade do mercado é outra e a demanda dos alunos também são outras. Não, é possível, é necessário e já estamos caminhando para isso, né? Então, vários currículos, né, estão sendo repensados, né, vários projetos pedagógicos estão sendo repensados em relação a essa questão, né, de abarcar mais a nossa música, a nossa cultura, em detrimento dessa música europeia, né? É uma herança, né, do ensino conservatorial europeu ali que, né, nos foi passado durante muito tempo, assim. Então, o nosso próprio projeto pedagógico já está em discussão novamente. Primeiro, para a gente tentar suavizar um pouco essa carga horária que é muito pesada, né? Os meninos precisam de ócio, eles precisam de tempo para estudar, para criar, e eles precisam de mais contato com a nossa música, com a nossa cultura. Com certeza. Né, tanto que, né, uma das disciplinas que eu ministro aqui é a improvisação música popular, né, que trabalha diretamente com a criação, e a criação ela pode ser abordada de várias formas, né, e deve ser abordada de várias formas. Está faltando muito o lúdico, né, em detrimento de um currículo que você tem que cumprir por causa de instâncias superiores, né, ali, governamentais até, você vai deixando de lado o prazer, né, o prazer de fazer música, o prazer estético. Eu acho muito complicado essa questão de você estudar técnica pela técnica, né, métodos, mas você atrelar aquele estudo técnico a um sentido, né, um sentido estético, e a criação tem tudo a ver com isso. Claro, né? A gente tem que considerar a bagagem cultural de cada um, né? O aluno não é uma tábua limpa, né? Quando chega aqui, né? Ele vem aqui cheio de coisas para trocar também. E aí a postura do professor, eu acho que deve ser de também ser um aprendiz, porque essa postura do professor detentor do saber, né? Isso aí já caiu por terra, e a gente, né, tendo essa postura de troca, a gente está aprendendo o tempo inteiro também. Então, a questão do performance da docência, tem gente que me pergunta, você prefere mais dar aula ou prefere mais tocar? Eu falo, cara, não sei, eu me sinto à vontade, muita vontade dando aula na sala de aula, quanto no palco tocando. E por quê? Porque quando eu estou dando aula, eu estou aprendendo tanto também, deixando o aluno, né, se manifestar e pegando as ideias ali. Tem alunos aqui, por exemplo, que são do Nordeste, né, que são de outros lugares, que conhecem muito mais os ritmos e as articulações, as levadas de lá do que eu quero aprender. Então, eu tinha uma expectativa muito grande, né, quando eu fui aprovado no concurso aqui, porque eu sei que a região das Vertentes é uma região assim que tem uma tradição musical assim fantástica, né? Além né, da gente ter essas orquestras bicentenárias, né, e uma tradição de compositores aí, né, de muito tempo, né? A gente tem muitas bandas na região aqui, né? Tem um conservatório, tem uma tradição legal também, que formou muitos músicos que, inclusive, foram colegas meus em Belo Horizonte, e hoje são colegas meus aqui, foram colegas de graduação, depois colegas de profissão, depois, né,
voltando aqui, eu reencontrei com eles. Só que tem uma cultura aqui em São João, eu senti, assim, de um pouco de reserva, assim. As instituições, elas não se conversam muito, sabe? Eu acho que poderia ter uma relação mais próxima entre as instituições aqui e entre os próprios músicos, né? Não, com certeza. Inclusive, por exemplo, né? As instituições não se eu acho que rola aqui das instituições se enxergarem como concorrentes, né? Mas eu acho que poderia ser uma dinâmica mais complementar, né? Mais unida ali, né? A cena musical aqui em São João, informal, né? Ela precisa da união dos músicos, né? Porque tem músicos que vivem de tocar e eu acho que a gente só vai ter esse respeito, né? De quem nos contrata através de um posicionamento, né? E através de uma organização. Então, o Ventos Vertentes ele surgiu através do incômodo que eu tive quando eu entrei aqui. Foi o concurso de saxofone e trompete e o professor Pedro Mota entrou também. E a gente sabe que a academia, ela além da docência, ela tem muitas outras obrigações. A gente tem que assumir cargos administrativos, né? Então a gente se envolve com extensão, a gente se envolve com pesquisa. E assim, se você não cuidar, você para de tocar. Né? E assim, músicos, né? Eu reencontrei o Pedro aqui, um trompetista assim, fora de série, né? Para mim, um dos melhores trompetistas do Brasil, esse Pedro. E foi meu colega de graduação, né? Eu reencontrei ele aqui, ele estava em Vitória, e eu só na correria encontrava com ele, assim, no corredor e tal. Mas, cara, que dia que nós vamos tocar junto? Quanto que a gente vai estudar junto e tal, não sei o que lá. Aí eu falei com ele, cara, vamos formar um grupo com os professores aqui, mas um grupo laboratório, assim, porque eu componho também, o Pedro tinha umas composições e tal. Vamos estudar essas músicas juntos, vamos sentar para estudar. Aí a gente conversou com o professor Bruno, né, tinha acabado de entrar também, um aluno nosso, Caio, baixista, na época o professor Marcos Filho também. E aí a gente começou a ir para a sala do Bruno, né, do professor de bateria, e começou a estudar junto, a tocar e tal. E aí, o que aconteceu? Um desenvolvimento muito, muito interessante, né? Aí a gente tinha um horário certo, né, ali, falei assim, ó, se a gente não combinar horário, a gente não... Aí tinha um horário certo, a gente ia para lá, para fazer nossas experimentações, tocar, conversar sobre harmonia, pô, escala que a gente, ela troca, né, e foi muito bacana, e uma sinergia legal, porque todo mundo, assim, na mesma vibe, assim, né, de troca ali e tal, e aí começaram a surgir os primeiros arranjos, né, e as primeiras músicas, né, e quando isso começou a rolar, a gente olhava pela janela, tinha, assim, uns 10 alunos sentados assistindo lá na grama, entendeu? E os meninos começaram a curtir aquele som e tudo, que despretensiosamente, né, de um laboratório de estudos para a gente tocar junto numa sala, muitos alunos eles eram mestres de banda nas cidades deles, trabalhavam na prefeitura, trabalhavam não sei aonde e tal. E aí eles começaram a indicar o conjunto, que ainda não tinha nome, né, para participar de festivais, para dar oficinas, né, e tal. E aí veio o nome Ventos Vertentes, porque, né, era o trompete e o sax ali, né, com a base, né, e daí a região das vertentes. E aí a gente começou a tocar em vários festivais, assim, aí começou a vir gastronomia, né, começamos a tocar em um monte de coisa em Belo Horizonte também, né, aqui na região, em Congonhas, Lavras, e aí o Ventos Vertentes surgiu aí com
Então, agora, o que acontece? O grupo, ele se remodelou, né? Porque o Pedro foi distribuído para para o FMG, né? Ele foi para a FMG, e agora entrou o professor Cléber em trompete, o professor Guilherme Vinces, né? Entrou na guitarra, e a Luísa Mitre no piano. E agora, o que a gente está fazendo? Além da gente fazer shows, a gente participou da Semana da Música em Barbacena agora, né, no primeiro semestre, e o objetivo agora é esse, a gente vai gravar as nossas músicas autorais, aqui pelo projeto Sons das Vertentes. Tá, beleza. Eu posso falar de um DVD que chama, eu não sei se é Na Levada do Choro ou Na Roda de Choro, que é um DVD muito interessante, que ele conta a história do choro, né? Todos esses músicos cariocas, paulistas, mineiros envolvidos com choro, eles vão dando seus depoimentos e tem apresentações, né? Muito legais. Eu acho que chama Na Levada do Choro ou Na Roda do Choro. Eu acho que tá. Mas eu tenho um DVD mesmo, né? E filme, tem vários filmes maravilhosos aí, né? Pra gente. A gente até estava conversando sobre um que chama Around Midnight, que é o filme sobre a vida do Dexter Gordon, né? Que é um saxofonista fantástico ali. E retrata, né, como que esse glamour, né, do músico famoso, né? Ele é uma questão assim muito delicada, porque você vê como que a vida dele foi sofrida, né? Essa questão da vida pessoal e a falta de dinheiro ali também, né? É muito legal. Então, dica aí o Around Midnight e o Na Levada do Choro. Eu acho que chama Na Levada do Choro. É isso aí. Valeu, gente. Muito obrigado. Um abraço para vocês. Obrigado, Léo. Eu que agradeço. Obrigado, galera. Então, se liguem aí no podcast. Tá muito bacana a série, né? E precisando de alguma coisa, nós estamos aí. Valeu, até o próximo. Tchau.